Boa noite a todos os companheiros, com muita alegria, né, que nós estamos aqui nessa noite, já que nós fomos convocados, então vamos estudar, né, e vamos trabalhar. O nosso item é o item 19 do livro Vinha de Luz, executar bem. Então, esse executar bem, vai entrar o bem também, mas executar bem é fazer as coisas assim realmente corretas, procurarmos sermos o mais assim, em termos de discernimento. Então, executar bem as coisas. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, para a gente executar bem. Vai entrar também o bem, mas é nesse sentido, executar bem as coisas. E ele disse, não peçais do que o que vos está ordenado. Isso quem disse foi João Batista, está lá em Lucas 3,16. João Batista, ele veio 6 meses na frente de Jesus. Então ele veio abrir o caminho para que Jesus viesse depois. Então ele falou que não peçais do que vos está ordenado. Então que a gente deve fazer aquilo que está ordenado. Todos nós temos um compromisso aqui, a gente vai ver para frente. Ninguém aqui está de passagem. Todo mundo tem uma responsabilidade, um compromisso aqui na Terra. Nós nascemos no lar que nós nascemos, no lugar que nós nascemos, porque nós temos alguma coisa que nós temos que passar. A advertência de João Batista é das mais preciosas do Evangelho, pois aquele aviso chamaria a atenção de cada um em ter sua responsabilidade. Então, esse aviso de João Batista, né, estava chamando cada um para ter a sua responsabilidade. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso, pois pessoas ansiosas não executam o dever de acordo, assim como a precipitação determina desordens como grandes consequências. Olha aí, então, a ansiedade, ela é inimiga do nosso trabalho, aquele trabalho que poderia ser proveitoso, pois as pessoas ansiosas não vão executar direito as coisas. Então, como é a responsabilidade nossa de procurar termos autoestima, de não termos ansiedade, para que possamos executar as coisas de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. Então, para a gente, porque pessoa ansiosa, tudo sofre, né? Claro que todos nós, às vezes a gente também, às vezes fica ansioso, mas a gente deve trabalhar esse lado. Todo trabalho deve ser executado com bom senso e firmeza para ser edificante. Tem que ter entendimento. Olha só, todo trabalho que nós vamos fazer deve ser executado com bom senso e firmeza. Então, que Allan Kardec, né, a doutrina espírita é uma doutrina de bom senso, ela não é uma fé cega, é raciocinada. Então, tudo que a gente for fazer, todo trabalho nosso, a gente tem que ter firmeza, tem que ter bom senso, sabermos que a gente está fazendo aquilo, como estamos fazendo, o porquê que nós estamos fazendo. Então, por isso que é importante a gente ter discernimento, procurar executar bem as nossas tarefas e termos discernimento da doutrina espírita, como a nossa companheira aí falou, né? E ela está dançando, sabe por quê? Até eu apertei o Arnaldo, no particular dele, aquela questão lá, que igual ele falou, por enquanto o povo não está preparado. Uma cientista aí falou que que 2 mulheres podem gerar um filho futuramente, pode gerar. Só que, aí eu questionei com ele, aí ele falou, Kardec, isso pode acontecer, vai acontecer, só que ainda a sociedade está atrasada para 2 mulheres acontecer, mas vai chegar um ponto que vai, então eu estou ligado, viu? Fica só no WhatsApp, né? Tudo que põe no PDF lá, eu baixo lá e vou estudando, Por questão no particular, igual eu vou jogar no grupo, viu? Eu vou pôr fogo no grupo. Então, realmente, gente, por isso que é importante a gente ter discernimento para entendermos as coisas. Esse caso que ele falou aí das 2 mulheres, né? Então, se acontecer isso hoje, então não está preparado, mas uma hora vai acontecer. A sociedade hoje ainda não está muito preparada. A palavra do professor
ou seja, João Batista, que veio 6 meses antes de Jesus, não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda o espírito de execução nos compromissos assumidos, pois cada um é responsável por si. Então, o que João Batista falou, né, antes de Jesus, e quando Jesus veio, não anula nada, porque cada um é responsável por si. Então, João Batista vai preparar o campo para depois Jesus vir e deixar aí a boa nova para nós, né, deixar aí o Evangelho, esse legado aí que nós conhecemos, que Jesus deixou para nós. E cada um é responsável por si. Nós precisamos ter em mente, companheiros, que cada um é responsável por si. Ninguém muda ninguém, ninguém vai virar a cabeça de ninguém. A gente pode conversar, pedir um conselho, né? Mas querer impor as coisas, e a doutrina espírita tem essa característica, ela não impõe nada a ninguém. Todos nós temos livre-arbítrio. Então, todo mundo está aqui por quê? Porque gosta, porque quer, né, estudar mais, quer aprofundar, mas não impõe nada a ninguém. Aqui sempre está passando gente, atualmente tem uma amiga aí que de vez em quando ela está vindo aí, que era evangélica, ela falou, Kardec, o espiritismo é muito lindo, está lendo alguns livros, ela falou, 6 é bom, a gente vai lá, não impõe nada, não fica pedindo as coisas, então a gente faz se quiser, a gente doa as coisas se quiser. Então a doutrina espírita é isso, é amor, tudo, então a gente precisa ter discernimento para a gente, quando for executar as coisas, executar bem, né? Não assim, de qualquer maneira. Precisamos sempre estarmos alertas, pois realizações prematuras ocasionam desperdícios de energias e atritos inúteis. Por isso precisamos sempre usar o discernimento para não gastar energias com coisas inúteis. Por exemplo, inveja, conversas inúteis. Olha só a importância, hein? Nós precisamos, então, estarmos sempre alerta, pois essas realizações prematuras nossas, coisas que a gente faz assim sem pensar, né, tá causando desperdício de energias. E nós não estamos aqui, nós estamos aqui de passagem, precisamos aproveitar o tempo nosso vale muito ouro. Então não vamos desperdiçar energias com falar mal da vida dos outros, com coisas inúteis, né, que não vai levar a nada. De vez em quando sai alguma conversinha, né, Marinêus? Mas a gente sempre vai policiando, né? O vigiar e orar, que Jesus disse, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ter discernimento e não gastar energias à toa. Porque quantas vezes, às vezes, que nós gastamos, né, energias à toa, então nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Nessa pandemia aí, no primeiro ano aí, eu li 2 livros, eu lia 2 livros por mês, então eu li, inclusive, a Evolução em 2 Mundos, eu li. Eu li ele, Então, eu aproveitei meu tempo, estou aproveitando, né, então tem dia que eu tenho tempo, tenho que ficar lá com a minha mãe, então a gente tem que aproveitar o tempo para as coisas boas, para a gente executar as coisas boas. Cada um está no lugar certo e cumprir o que foi ordenado, como disse João Batista lá, né? Cada um de nós devemos cumprir aquilo que está ordenado, cada um de nós tem as nossas responsabilidades. Na atualidade, nunca esquecer o conselho de João Batista. Muitos pedem novas mensagens espirituais, sem haver entendido as mensagens velhas. Gente, muita gente hoje quer saber coisas que ainda não aprendeu ainda. Como diz João Batista lá, a gente precisa fazer primeiro o que foi ordenado. E a gente às vezes quer saber, quantas vezes a gente pergunta, né? Mas eu queria saber isso, de onde eu vim, será que eu comunico com meu pai, com a minha família? Aí a gente tem que explicar, não, vamos devagar, gradativamente, a gente vai desenvolvendo, então a gente vai aprendendo gradativamente. Então, tudo é gradativo, então a nossa evolução, a gente tem que ir estudando, nós não podemos querer aprender tudo de uma hora para outra, e como ele fala aqui, enquanto a gente não cumprir a nossa parte, que exige de nós, a gente não vai passar para frente. Então, esse negócio de querer muita coisa, saber novas mensagens, como é que está meu pai, minha família do lado de lá, calma, vamos devagar.
Vamos cumprir primeiro, vamos por etapas. Precisamos cumprir por partes as nossas responsabilidades, para depois pedirmos algo mais. Cada um é um ser imortal, individual e com livre-arbítrio. Aí, gente, então, o livre-arbítrio é a grande questão, né, do Espiritismo, o grande X da gente viver. Então, todos nós aqui temos livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Igual a doutrina espírita, não proíbe fumar, não proíbe beber, não proíbe nada. Cada um escolhe o seu caminho, ela mostra, né? Ó, isso, tal, igual a gente está em cima do livro Via de Luz, do Emmanuel falando. Então ela mostra para nós o caminho, mas não impõe nada a ninguém. Cada um é responsável por si. Porque o que é bom para mim não é para a Thelma e vice-versa. Então cada um está num padrão vibratório, cada um pensa de um jeito. Então a gente tem que respeitar as pessoas como elas são. E cada um vai responder por que fizer. Então cada um de nós vai prestar conta depois. O trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, tanto encarnado ou desencarnado, é a lei soberana de cada um. Ninguém muda ninguém. Inútil enganar o homem a si mesmo, com belas palavras, porque o exemplo é tudo, ou recorrer a terceiros. Então, olha só que importância que ele fala para nós, que o trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, tanto encarnado, né, ou desencarnado, é importantíssimo. É a lei soberana e depende de cada um. Então, essa lei é lei muito importante. Tanto nós que estamos aqui encarnados ou os desencarnados, né, de fazer a sua parte, de trabalhar a si mesmo, igual nós falamos no começo. Ninguém trabalha para o outro, não. É nós mesmos que temos que trabalhar. Então a gente pode conversar, pega um livro, tal, troca ideias, mas cada um que vai desenvolver a si mesmo. E às vezes as pessoas, a gente recorrer a terceiro, tal, conversar, pedir um conselho, tudo bem. Muita gente pede para a gente pôr, dar um nome para a gente pôr ali na caixinha de prece, a gente traz. Mas eu falo, você também precisa fazer a sua parte, fulano. Precisa fazer as suas preces também. Então, porque no final das contas, cada um que tem que fazer a sua parte. A espiritualidade nos ajuda muito. Cada um tem seu anjo de guarda, né? Então, a gente sempre está amparado. Porém, nós temos que fazer por onde também. É interessante aqui quando ele fala para nós que é inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, porque o exemplo é tudo. Gente, isso é muito importante. Outro dia eu li uma passagem de Joana de Ângeles, o Divaldo falando, o Divaldo que falou, e não foi a Joana de Ângeles não, o livro dela falando isso, ele falando que não adianta nada belas palavras, coisas bonitas, se a gente não praticar no nosso dia a dia, se a gente não der exemplo. Aí outro dia, lá no rádio, eu falei isso também, alguém virou e falou, Kardec, mas é difícil eu acompanhar um Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, é difícil. Eu falei, fulano, é difícil para a gente, mas a gente vai, aqui dentro do nosso conhecimento, vamos mudando gradativamente. Então a gente vai mudando a gente mesmo aqui, de acordo com o nosso conhecimento. Porque até, Allan Kardec, lá os espíritos disseram que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que procura fazer. Então nós estamos aqui porque nós estamos interessados. Toda segunda estamos aqui, tem os estudos online aí, tudo. Então a gente está aqui por quê? Porque a gente interessa, a gente quer melhorar. Então isso é muito importante. Porque as palavras, gente, é muito fácil. Eu estudei para falar aqui. Então, os companheiros estudam tudo, as palavras são bonitas. Agora, será que eu cumpro tudo isso? Nem sempre. Eu estou procurando, estou esforçando, sim, não resta dúvida, né? Mas não acha que a gente que está aqui na frente é santo, que não somos, não. A gente também, fala, estuda, mas nós estamos procurando melhorar e temos que melhorarmos, porque só de belas palavras não adianta. Porque, como diz lá, foi Pedro que diz que os exemplos cobrem uma multidão de pecados. Então, os exemplos, ele cobre uma multidão de pecados. Então, os exemplos valem muito mais que as palavras. Então, quem dá o exemplo, quem pega ali na massa, faz mesmo, respeito semelhante,
quem trabalha, quem ajuda, quem faz isso, seja espiritualmente, materialmente, esse sim. Agora, vale mais do que palavras bonitas, porque não adianta nada falar bonito, né, mas não praticarmos. Então, para a gente executar as coisas de acordo, a gente precisa fazer realmente as coisas com o nosso coração. Mas a responsabilidade é nossa, de executar o bem e fazer as coisas de acordo com as leis divinas. Então, as leis de Deus estão aqui e cabe a cada um de nós desenvolvê-las. Cada um de nós aproveitarmos as oportunidades que nós estamos tendo a cada dia. Porque cada dia a oportunidade bate na nossa porta, né, Adriano? O Adriano estava fugindo aí de nós. Então, não vamos perder tempo, não. Porque às vezes a oportunidade não volta, não. Quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, vamos executar o bem, vamos fazer as coisas bem, tudo certinho, porque às vezes a oportunidade não volta, não. Cada um contribui com a sua experiência. Olha que coisa importante que Emmanuel fala, achei interessante. Cada um contribui com a sua experiência, porque tem gente, às vezes, que naquele afã, até às vezes a pessoa é naquele afã de querer fazer, executar as coisas, então não é que ela quer aparecer, mas ela fala isso, aquilo, mas aí cada um contribui com a sua experiência, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer as coisas, mas cada um aqui pode fazer alguma coisa, e cada um contribui, um grupo igual nós aqui, cada um tem uma experiência, eu pego a experiência da Vânia, né? Pega a experiência da Jaís, então nós vamos somando aqui, nós vamos discutindo, vamos somando. Então, a gente precisa respeitar a experiência dos outros, as coisas, porque cada um de nós tem uma experiência, e somando tudo a gente vai chegar num contexto, vamos respeitar os outros, vamos trocar ideia, então é muito importante. Isso aqui eu achei muito interessante, que no final do ano, e está chegando o final do ano aí vai lá a Val e promete, né? No começo, no ano que vem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela põe lá uma série de coisas lá. Será que vai conseguir? Ele fala aqui para nós, não basta multiplicar as promessas. Antes é indispensável receber a ordem e executá-las. Então, o que acontece? Muita gente promete que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, principalmente quando vira o ano, né, Marinês? Então, não adianta, Então, a gente deve prometer para nós mesmos, eu vou mudar, eu vou fazer as coisas certas, executar o bem, as coisas corretamente e tal, mas de acordo com os nossos limites. Porque não adianta nada eu querer fazer certas coisas se eu não tenho condições, se a minha capacidade espiritual ou intelectual ou material não esteja ainda, não esteja preparado ou eu não tenha. O que adianta? Cada um dá o que tem, né? Então, igual a nossa amiga Vânia, ela tem muita paciência, então ela dá paciência, E por aí vai, né, Jaísa? Então, a Jaísa, a Jaísa sempre tem paciência, então cada um de nós dá o que tem. Eu não vou dar o que eu não tenho, por isso que a gente precisa conquistar. O amor é tudo na nossa vida, sem o amor nós não vamos para frente. E são conquistas, gente, isso é tudo conquista. O amor, o perdão, a paciência, tudo é conquista. Ninguém vai pôr isso na gente, não. Nós temos que conquistarmos, temos que trabalharmos para a gente executar as nossas tarefas, para a gente executar bem. E como disse João Batista, não peçais mais que foi ordenado. Temos a mania de querer fazer as coisas sem terminar o que foi ordenado. Então, aquilo que eu falei antes, né? A gente tem mania às vezes, seja aqui na casa espírita ou em outros lugares, tudo, a gente quer fazer certas coisas, mas sem terminar aquilo que foi ordenado, aquilo que a gente está seguindo, igual está seguindo o livro Consolador, aí tem gente que já quer passar para o outro, mas nem terminou. Então, na nossa vida, não adianta a gente ficar ansioso. Tudo tem seu tempo, então a gente tem que fazer as coisas a seu tempo. Porque se a gente ficar muito ansioso, querer passar as coisas para frente, sem saber o que nós temos que aprendermos, então a gente não desenvolve. Então tudo a gente vai paulatinamente, gradativamente, nós vamos aprendendo. Então nós vamos fazendo, não vamos ficar ansiosos para querer passar lá na frente, não, porque não adianta. A liberdade de ir e vir
de fazer de acordo com a própria iniciativa, sem pressões ou ameaças. Eu achei muito bonito essa frase que ele nos fala, que a liberdade de ir e vir, né, fazer de acordo com a própria iniciativa, sem pressões. Então a gente não precisa de pressão. Então essa liberdade que nós temos, a liberdade de ir, de vir, de pensar, é muito importante para nós. Então nada é imposto, tudo depende de nós. Nós temos a liberdade, né, o livre-arbítrio para fazermos as coisas sem pressões e ameaças. Aí vai depender de quem? Vai depender de cada um fazer a sua parte. As pessoas imaginavam que Deus deveria impor sua justiça, castigando os maus, premiando os bons. Para começar, na doutrina espírita nós aprendemos, sabemos que castigo não existe. Ninguém é castigado. Cada um é punido de acordo com o que faz. Eu sou meu juiz, então eu mesmo vou punir porque se eu faço as coisas erradas, eu estou me punindo. Porque quando a gente chega do lado de lá, tem uma tela mental lá, igual a tela do computador. Aí vai passando tudo na telinha lá. Aí passa lá, né? A dona Romilda foi uma santa aqui, uma professora que não ficava brava com os alunos. E por aí vai. Então é muito importante que nós possamos fazer as coisas tudo de acordo e achar que Deus castiga, não. Que tem gente que acha que Deus devia premiar os bons. Ah, fulano é bom, por que fulano está passando por uma situação difícil, ele é bom, faz caridade e tal, mas por que ele está passando por isso? Gente, se ele está passando por isso, é porque alguma coisa fez, que está merecendo, né? Nós é que plantamos. Então, vamos tirar essa mania de achar que Deus castiga. Deus não castiga, não. Nós temos o livre-arbítrio, é nós que plantamos, nós que vamos impor a nós mesmos. Então, o juiz da gente é a gente mesmo. Não é Deus, não, que vai castigar a gente. A responsabilidade é de cada um. Só viceja, ou seja, só tem paz, tem vigor em clima de liberdade. Então eu vou ter sempre a paz, sempre quando eu estiver em clima de liberdade. Então a gente, quando tem liberdade para agir, para fazer as coisas, a gente age, se a gente tiver discernimento, né? Por isso nós estamos estudando a doutrina espírita, para a gente fazer as coisas melhor. Então, se a gente tem discernimento, a gente usa a nossa liberdade sempre para executarmos as coisas corretamente. Imprescindível que exercitamos a fim de sermos responsabilizados por nossos atos, de acordo com a lei de ação e reação, tão bem definidas pela doutrina espírita, e enunciada por Jesus ao proclamar a cada um segundo suas obras. Está lá em Mateus. Então Jesus proclamou, né, que cada um vamos ter segundo suas obras. E a doutrina espírita fala, né, inclusive esse livro, Ação e Reação, do André Luiz, e ela vive falando, então, que toda ação tem uma reação. Então define claramente para nós, né? Então que a responsabilidade é de cada um. Cada ação que eu faço vai ter uma reação. Se for uma reação do bem, executando as coisas boas, eu vou receber as coisas boas. Então, tudo que nós fizermos vai ter uma reação, de acordo com o que a gente fizer. Não existe castigo, nós que punimos. Nós já falamos isso lá atrás, né? Então, cada um é que pune a si mesmo. Não vamos achar que fulano é privilegiado, eu ouço muito, vocês também têm certeza que ouvem. Tem gente que fala, o meu vizinho lá é privilegiado, ele tem as coisas materialmente ou espiritualmente e tal, mas se ele tem, muitas das vezes é porque ele trabalhou materialmente, espiritualmente, ele, né, trabalhou tal, espiritualmente, vem fazendo a sua reforma íntima, matando aquele homem velho, egoísta, vaidoso que existia dentro dele, para melhorar. E a gente fica na zona de conforto, não faz nada, né? E aí? Porque eu vejo muito, vocês eu tenho certeza que vê também, muito agora essa pandemia, uns despertaram, outros não. Muita gente só vai do serviço em casa, não participa de nada, não participa de outras reuniões, não participa da sociedade, não vai visitar ninguém, não vai num asilo, numa paz, não sabe da realidade. Outro dia, conversando com uns amigos aí, eu falei, está acontecendo isso em tal lugar.
o nosso asilo está com dificuldades, essa pandemia e tal. Tá, como é que você sabe? Falar, porque eu visito quando pode, tal, a gente participa. Então, gente, nós temos que sair da zona de conforto, não ficar só nessa vidinha, não, de serviço em casa e divertir. Não é assim não, tem muita coisa para a gente fazer. E nós precisamos então fazer. Não tem tempo? O tempo é nós que fazemos. O tempo é cada um. Eu tenho tempo para beber cerveja, eu tenho tempo para ver futebol, tenho tempo para ver a novela, mas às vezes eu não tenho tempo, né? Eu não arrumo tempo para visitar um semelhante meu, um companheiro nosso aqui que fica doente, né? A gente precisa ir lá na casa, tudo, tudo bem, o WhatsApp, eu ligar, tá valendo, tá, mas é muito importante, né? Uma visita, que hoje o ser humano está muito carente. A tecnologia foi muito boa, mas vocês já notaram que as pessoas ficaram mais frias? Então passa uma mensagem e tal, mas visitar mesmo, muitas vezes a pessoa está precisando de um calor humano, não está precisando nada de material humano, é material, as coisas materialmente falando. Hoje as pessoas estão precisando, e com esse problema aí da pandemia, aumentou muito suicídio, depressão, tudo. Então a gente precisa ouvir as pessoas. Outro dia ainda estava lendo ainda, que tem muitas pessoas querendo falar e poucas pessoas para ouvir. Então é muito importante a gente parar, né, para ouvir o nosso semelhante. Então é uma grande oportunidade para a gente executar as coisas bem. Aí depende de cada um de nós. Jesus nos convida para a vinha, para a vida exemplar, nos impulsos do bem e nas ideias de caráter edificante. Então Jesus sempre está nos convidando para a vinha. O que é a vinha? Né? A vinha é o trabalho edificante, é vida exemplar, é nas ideias de caráter edificante. Então, gente, a boa nova está aí, o Espiritismo, é o legado que Jesus deixou para nós aí, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Então, cada um está num padrão vibratório, cada um pensa de um jeito, por isso que é importante a gente estar junto aqui nos estudos, que a gente vai procurando aprendermos tudo, né? Procurar pensar assim num padrão igual. Então, isso é muito importante. Porque aí alguém já questiona por que algumas pessoas executam as coisas bem e outros não. É por causa disso, por causa do padrão vibratório. Porque o nosso pensamento é igual uma antena, nosso cérebro ele vai captando tudo, como uma antena. Aí, se eu estou com o padrão vibratório baixo, eu vou captar coisas negativas. Agora, se está alto, né, eu vou captar coisas boas para me executar as coisas certas. Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar com o nosso pensamento positivo. Não vamos perder tempo. Vamos executar o bem com todos os recursos que temos. Vamos aproveitar, então, as conversas, fazer as visitas para as pessoas, como nós falamos. Pegar um livro bom, igual nessa pandemia aí, que infelizmente eu particularmente, igual o Angelinho um dia falou, sou fã do André Tegueira, ele fala como Simonetti falava, isso é opinião minha. Eu, Kardec, acho que muita gente não mudou nada na pandemia. Eu acho que muita gente que deu um chacoalhão em alguns, mas muita gente não mudou. Isso é eu, Kardec, que vejo desse jeito, né? Mas agora que muita gente mudou, mas eu acho que podia mudar mais ainda, mais gente. Mas, né, cada um pensa de um jeito e a gente respeita. Então, gente, quando nós vamos chegando ao final aqui, a gente vai deixando, então, essa mensagem. Para a gente executar bem as coisas, nós temos que estar preparados. Então, vamos ter discernimento, vamos procurar ler um livro bom, estudar a doutrina espírita, né? Tem tantos livros bons, tem os cursos aqui, né? Tem aqui na segunda, tem os cursos online e outras coisas. Nós estamos na rádio todos os dias, o dia que a gente não pode, já tem gravação. Então, o tempo é agora, não vamos perder tempo não, que o tempo passa. Então, nós não estamos aqui de passagem, não. Tem gente que fala assim, deixa para a próxima encarnação. Não vamos deixar, não. Vamos aproveitar o tempo hoje, Porque se for deixar para a próxima, aí as coisas vão ficar pior ainda. Então, vamos aproveitar agora, procurarmos fazer as coisas corretamente. Então, fica aí, né? Esse aviso aí para todos nós, né? Esse despertar, então, para dar uma sacudidela em todos nós, de executarmos as coisas bem. Mas para isso a gente tem que ter discernimento, termos bom senso.